Bom dia, meus amores. Bom dia, meus amores do terceiro ano. Vamos para a nossa aula de matemática, no módulo de vocês, na página 120. Vamos falar sobre a multiplicação envolvendo números terminados em zero. Você já efetuou multiplicações em que um dos fatores é 10? Como você efetuaria uma multiplicação se os fatores fossem 100? No mês de março, Jairo depositou em sua conta poupança 4 cédulas de R$100. Para determinar a quantia depositada por Jairo, efetuamos uma adição. Jairo, ele depositou 4 cédulas de 100. Então, 100 mais 100 mais 100 mais 100, 400. 100 mais 100, 200, 200 mais 100, 300, 300 mais 100, 400. Então, são 4 parcelas iguais de R$100. 4 parcelas iguais de R$100 são R$400, porque 100 mais 100 mais 100 mais 100, 100, 200, 300, 400. Então, 4 parcelas iguais de R$100 são R$400. Observe que esta adição possui 4 parcelas iguais a 100. Então, podemos escrever a seguinte multiplicação. 4 vezes 100, 400. Portanto, Jairo depositou R$400. De maneira geral, para obter o resultado da multiplicação de um número de um algarismo por 100, basta acrescentar 2 zeros à direita desse número. Quando multiplicamos um número de um algarismo por 100, basta só a gente acrescentar 2 zeros à direita desse número. Observe a quantia depositada por Jairo em cada um dos meses apresentados a seguir, complete os quadros. Vocês estão vendo que aí abriu, aí do lado vocês podem observar que possuem 2 notas de 100. Então, é 100 mais 100 é igual a 200. 100 mais 100, você repare que tem 2 notas de 100. 2 notas de 100. Então, 100 mais 100 é igual a 200. Então, embaixo vai ser 2 vezes 100. Por que 2? Porque foram 2 notas de 100. Então, 2 vezes 100, 200. Então, o que é que vocês fizeram? Como a multiplicação ele está sendo por um algarismo por 100, vocês vão acrescentar o número 2 e colocar só mais 2 zeros, porque são por 100. Não é isso? Então, é igual a R$200. 2 vezes 100, 200. Vocês acrescentam o número 2, como a multiplicação é por 100, vocês só vão acrescentar mais os 2 zerinhos do 100. Se é por 100, vocês vão acrescentar 2 zeros. Se fosse por 10, vocês só iam acrescentar mais um zero depois do 2. Mas como é por 100, o 100 possui 2 zeros, vocês vão acrescentar mais 2 zeros. Vamos ver maio. Reparem que aí do lado vocês possuem 3 notas de 100. Então, 100 mais 100 mais 100 é igual a 300. 100 mais 100, 200. 200 mais 100, 300. Então, reparem que vocês possuem 3 notas de 100. Então, vai ser 3 vezes 100. Precisa fazer a conta minha própria? Não. Vocês pegam 3, vocês vão colocar aqui do lado, depois do igual, o 3. Como a multiplicação é por 100, vocês vão colocar quantos zeros? 2 zeros depois do número 3. Então, vai ficar quanto? R$300. Não é isso? Agora, vamos para a verdadeira ou falsa. Previna-se. As cédulas e as moedas do real possuem tamanhos diferentes e elementos de segurança que dificultam as falsificações e facilitam o reconhecimento pelas pessoas com deficiência visual. Observe alguns elementos de segurança existentes em uma cédula de R$10. Vocês estão vendo aí uma cédula de R$10. Em alguns locais da cédula é possível sentir um relevo pelo tato, Quando a cédula contra a luz, podemos ver em marca d'água o seu valor e a imagem de um animal.
Colocando a cédula na horizontal e na altura dos olhos, é possível ver o seu valor neste local. Movimentando a cédula, vemos o número 10 mudar da cor azul para a cor verde. Então, esses são elementos de segurança que precisamos sempre estar observando em uma cédula de R$10. Agora vocês vão fazer as atividades da 122, 123, 124. Agora, meus amores, vamos para a multiplicação sem reagrupamento. Jaqueline foi até o estabelecimento que faz cópias de materiais impressos para reproduzir um documento com 213 páginas. Olá, boa tarde, preciso de 3 cópias desse documento. Quantas cópias do documento Jaqueline solicitou? 3. Quantas páginas tem esse documento? 213 páginas. Para determinar quantas páginas serão reproduzidas ao todo, calculamos 3 vezes 213, não é isso? Observe duas maneiras de efetuar essa multiplicação. Uma é decompondo o número 213. 213 nós já fizemos essas decomposições, né, nas aulas anteriores. Então, 213, vamos decompor esse número, vai ficar 200 mais 10 mais 3, né? Como ele vai ser multiplicado por 3, coloca o número 3 embaixo. E depois só precisamos fazer a multiplicação, né? 3 vezes 3, 9, 3 vezes nada, nada, 3 vezes 1, 3. E aqui 3 vezes nada, nada, 3 vezes nada, nada, 3 vezes 2, 6. Então, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. Depois, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6. Então, como 213, nós fizemos a decomposição, foi 200 mais 10 e mais 3, podemos efetuar 3 vezes 3, depois 3 vezes 10, depois 3 vezes 200. Depois adicionamos os resultados. Foi como fizemos aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 10, 30. E 3 vezes 200, 600. Vendo? Agora, lembrando sempre que começamos as multiplicações pelas unidades, depois pelas dezenas e depois pelas centenas, como a Pro já havia falado isso com vocês, a Pro já comunicou isso com vocês. Sempre as operações começam pelas unidades, depois pelas dezenas e depois pelas centenas. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Lembrando também que as propriedades da multiplicação são fatores, né? E o resultado sempre são o produto. Né? Os resultados sempre são os produtos. Então, vamos fazer essas atividades e depois vamos ver a multiplicação com reagrupamento. Luiz comprou 2 ingressos para ir ao circo com Marta. Quantos ingressos Luiz comprou? Luiz comprou 2 ingressos. Qual foi o preço pago em cada um dos ingressos? R$36. Vocês estão vendo aí a placa, uma placa, né? Ingresso, R$36. Né, para ir ao circo. Para determinar a quantia gasta por Luiz nessa compra, calculamos 2 vezes 36. Observe 2 maneiras de efetuar essa multiplicação. Decompondo o número, como a Pro acabou de falar, e depois multiplicando também. Vamos decompor o número 36, 30 mais 6. O 2 é o número que vamos multiplicar. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 30, 60. Então, como 36 é igual a 30 mais 6, que podemos efetuar 2 vezes 6, como já fizemos, dá 12, e 2 vezes 30, que dá 60. E temos também fazer como fazemos a multiplicação. Multiplicamos sempre começando pelas unidades, depois as dezenas e depois as centenas, como a Pro já falou. 2 vezes 6, 12. Vamos colocar o 12 todo? Não, a conta não terminou, nós não podemos colocar o número 12 todo.
nós vamos colocar o número 2, que é o último número, e vamos subir, né, e vai subir o número 1 para a dezena, para o número que está ao lado. Então, 2 vezes 6, 12. Subimos o 1 para o número 3, coloca o número 1 ali em cima do número 3 para não esquecer. E depois vamos fazer o quê? Vamos multiplicar 2 vezes 3, 6. Com o 1 que subiu do 12, 7. Não é isso? Então, 2 vezes 6, 12. Coloca o 2, que é o último número. Sobe o número 1 para a dezena, para o número que está ao lado. 2 vezes 3, 6, com mais um 7. Pronto. Lembrando, outra vez, que as propriedades da adição são fatores e o resultado é o produto. Não é isso? Vamos fazer agora essas atividades também até a página 132. Lembrando que qualquer dúvida, a Pro está no grupo. É só perguntar. Certo? Beijos, até a próxima aula. Bom dia, crianças! Hoje nós vamos aprender a fazer uma multiplicação com reserva, a famosa continha de vezes. Então, nós vamos colocar um exemplo de conta aqui para vocês. 36 vezes o 4. Então, nós sempre vamos nos preocupar com a tabuada do número que estiver aqui embaixo. Aqui ao lado, já estou colocando para vocês a tabuada do 4, para que vocês vão acompanhando com a professora o resultado. Outra coisa importante. Nós temos aqui no 36 a casa da unidade e a casa da dezena. Vamos deixar colocado para vocês visualizarem melhor. Então, o 6 pertence à unidade e o 3 pertence à dezena. Muito bem, agora nós vamos começar a conta. Sempre nós vamos começar multiplicando este valor que está aqui, então 4 vezes o número que está na unidade. Então, a primeira preocupação será essa. Olhando aqui na nossa tabuada, 6 vezes 4, vocês vão ver que é 24. Vamos colocar aqui do ladinho por enquanto para analisarmos o número. 24 é formado por dois algarismos, por dois números, o 2 e o 4. E nós nunca vamos poder colocar dois números aqui embaixo direto, pelo menos se for ainda no início da conta. Quando chegar aqui no final, que não tiver mais nenhum número aqui para multiplicarmos, aí não tem problema, mas aqui ainda a gente tem o 3, então não pode. Então, o que a gente faz? O 4 pertence à unidade, então o 4 vai vir aqui para baixo, e o 2, que pertence à dezena, vai ir lá na casa da dezena, aqui em cima. Vamos ver como que fica? Então, 4 veio para a unidade, e o 2, ele sobe para a reserva. Ele vai para a casa da dezena, mas veja que ele subiu lá em cima. Por quê? Porque esse 2... é o que a gente chama de reserva, é o que nós vamos ter que somar ao resultado da próxima tabuada. Vocês podem até deixar 2 dedinhos aí já levantados para ajudar, para vocês não esquecerem que tem que somar. Então, vamos continuar. Agora, nós temos que pegar o 4 vezes o 3. Olhando aqui na nossa tabuada, 4 vezes 3 é 12. 12 mais este 2 da reserva vai ficar 14. Então, como não temos mais nada aqui, nós podemos colocar o 14, que é formado por dois algarismos, embaixo. Então, o resultado desta conta, 36 vezes 4, é 144. Vamos a mais um exemplo. 58 vezes 5. Já sabemos que é com a tabuada deste número que está embaixo que nós vamos ter que utilizar. Então, vamos colocar aqui do lado para vocês a tabuada do 5. Observando lá, 5 vezes 8, lembrando que começamos pela casa da unidade, depois pela casa da dezena. Então, 5 vezes 8 é 40. 40 também é formado por dois algarismos, dois números, o 4 e o 0. O 0 pertence à casa da unidade, o 4 da dezena. Como são dois algarismos e eu ainda tenho conta aqui para frente, eu tenho 5 que eu tenho que multiplicar também, eu não posso colocar o 40 direto. Eu vou colocar o 0 na parte de baixo e o 4 aqui na reserva na parte de cima. Então, vamos colocar para ver como fica. O 0 aqui do 40 e o 4 foi para a reserva. Podem levantar os 4 dedinhos que nós vamos contar daqui a pouquinho.
E agora, nós vamos ver 5 vezes 5. Olhando na nossa tabuada, estamos vendo que é 25. 25 dos 5 vezes 5 mais o 4 podem somar aí no dedinho de vocês. Então, 25, 26, 27, 28, 29. Não temos mais nada aqui, podemos colocar o 29 ali embaixo sem problema. Então, 58 vezes 5 é igual a 290. Gente, multiplicação não tem segredo. O segredo está na tabuada. Então, estudem todos os dias um pouquinho a tabuada, até vocês decorarem todas elas.